na minha ótica do Mercadão. Ah, tem um menino que jogava com a gente lá, que trabalhou lá. Tu lembra dele? O índio. O Índio, não foi? Ele trabalhou. O Marcos. Marcos Marcos? Vinícius, que jogava lá no nosso time lá. Tá filmando, tá gravando. A outra menina também, como é que é o nome dela? Trabalhou muito tempo na Rio Ótica. Uma loirinha, mais de idade, um pouco. Osdete. Osdete. Osdete tá lá. Comprei lá com a Osdete. Comprou lá já? Várias vezes, umas Lá 3 no vezes. Mercadão já? Já. Já comprei. Enquanto o doutor João Bartolomeu conversa aqui com o nosso convidado especial Torquato, estamos aqui degustando Nato Coco, Gurupi Tocantins, representante, né? Ali nosso copo do Atacadão dos Óculos, Mercadão dos Óculos, faz parte. A nossa roteirista hoje não veio, aí fica um pouco difícil, né? Mas nossa equipe ela é esplendorosa, ela sempre está dando suporte. E é isso aí, vamos começar. Beleza, galera? Mais um podcast Revolução Vital. Agradecer os nossos parceiros aí, Mercadão dos Óculos, Nato Coco, água de coco natural, de excelente qualidade. Agradecer o apoio por ter trazido aqui o nosso colega Torquato. Muito obrigado por ter vindo. Tamo junto. Obrigadão. Só tenho a agradecer aí pelos professores aí, pela Unig, a faculdade que me trouxe, que me formou, né? Então só tenho a agradecer essa turma por estar participando hoje do podcast. Massa demais. É isso aí, galera. Aqui, podcast Revolução Vital. Vocês que já acompanham. Já de início, curte, compartilha, comenta. Veja os episódios anteriores. Você que conhece o Torquato, deixe seu comentário aí. Se você já foi paciente dele, já jogou bola com ele, né? Faz parte da vida desse cara fenomenal aqui, que acho que não tem quem em Gurupi não conheça na parte de esportiva, né? Na área de esporte, recuperação, regeneração e muitas histórias aí para contar. E é só o primeiro de muitos podcasts aí que nosso amigo está participando. Muito bem, então, assim, o propósito aqui, Torquato, é a gente reconhecer os excelentes profissionais da área da saúde, da educação física, saúde, performance, reabilitação, e reconhecer mesmo, porque às vezes a gente tem grandes referências aqui na cidade, e a gente conhece, sabe que é bom, mas a gente fica, por ser do interior, né, acaba não tendo aquela valorização de capital, de outros estados mais bem estabelecidos. Então, de uma certa forma, reconhecer seu trabalho, pelo excelente profissional que você é, e conta um pouco da sua trajetória, sua relação com o esporte, como que você entra ali profissionalmente na reabilitação, na prevenção, e um pouco da sua trajetória também como praticante, a sua formação. Sim, Onde tudo começou? Onde tudo começou. Vamos lá. Primeiro é agradecer a vocês pela oportunidade que está tendo, né? Por estar nesse meio aí que vocês falaram de pessoas participantes, pessoas que estão atuantes, seja ela no futebol, seja ela no atletismo, seja ela em qualquer área esportiva, a gente está no meio. Ontem eu estive conversando até com uma professora da educação física, e a gente estava conversando sobre isso. Eu gosto de todos os esportes, eu gosto de estar participando de todos os esportes. Lá na clínica a gente recebe multiatleta, né? Então, só de estar aí nesse meio, de estar participando, de ser um ex-atleta, então é muito importante e é gratificante a gente estar. E eu que sempre fui um esportista, a fisioterapia veio através disso. Então, assim, eu tinha muito entre o pensamento entre um curso de educação física e o curso de fisioterapia. Eu queria muito trabalhar na área esportiva, então, assim, eu nunca pensei em algum curso ao contrário disso. Eu queria trabalhar com atletas, eu queria continuar no meio. Infelizmente, eu não consegui atuar naquele momento como um atleta profissional. Então, eu queria trabalhar com profissionais do esporte. Então, é a área que eu gosto muito da fisioterapia. Trabalho com vários educadores físicos também em parceria, porque nada se faz sozinho dentro da fisioterapia, dentro da educação física, dentro da medicina esportiva. Então, todo é um trabalho. Então, agradeço por estar no nome dessas pessoas, né, que atuam na área esportiva em Gurupi. Então, é muito bom estar aqui, estar participando. E eu comecei, como eu falei, na Unig, né, anteriormente. A Unig é onde foi minha grande estrutura, minha grande base, né, com grandes professores na Unig. Totti, Então, só interrompendo aí,
Conta um pouquinho da sua vivência do esporte até chegar sua vida acadêmica. O que acabou dando esse salto aí pra você? Já contou um pouquinho aí, né, a sua paixão, sua vida do esporte, sua trajetória. Conta um pouquinho o que algumas coisas foram influenciando, marcantes, que até você chegar à sua vida acadêmica, e você já pode contar aí da sua trajetória acadêmica. Sim, a vida esportiva começou lá nos meus incentivadores, né? Foi lá na escola. Na escola, aquela parte ali da educação física foi muito importante na minha vida, que foi incentivar a prática esportiva. Naquela época, eu acredito que hoje também assim, seja assim, né? E começamos lá a fazer um esporte de uma forma bem informal, né? Que a gente diz, que era ir para a quadra e jogar futebol. Jogar futebol, foi inserido handebol, era voleibol, então a gente praticava praticamente tudo, né? Tinha as Olimpíadas que a gente falava muito, a Olimpíada de Atletismo, né, naquela época. Tinha os pioneiros miris, né? O bem antigo professor vai lembrar disso, né? Eu cheguei aqui ainda Já tinha. chegou, já tinha os pioneiros miris que incentivavam muito aquela parte esportiva. Então, a gente sempre gostou muito de praticar esporte, seja ele qual for, né? Seja um campinho de rua, né? Em qualquer esporte a gente gostava de estar, né? Porque aquele momento era o único momento que a gente tinha também de lazer, né? E era a área de escola num momento, outro momento. Então a gente estava sempre no campinho, né? Quando não estava na escola, estava Ocupando no a campo, mente, né? Que a ocupando a mãe mente. queria, né? Isso. Então aí veio a parte das escolinhas, a gente começou uma escolinha que veio a parte do SESI, que há muito tempo está em Gurupi. A gente começou ali com o professor Manuel, que vocês devem conhecer, Conheço. né, que é um baluarte, um dos baluartes aí da cidade, né? Então ele foi um dos primeiros incentivadores, veio a Fago, um time de futebol em Gurupi, que até hoje a gente tem em Gurupi, né, que eu comecei ali com 12 anos de idade. Depois tive a oportunidade de passar por alguns clubes em São Paulo, que me abriu muitas portas a Fago. Pessoas me ajudaram aqui em Gurupi a ir para São Paulo. Estive em Goiânia também fazendo alguns testes. Depois retornei para Gurupi, joguei no Gurupi Esporte Clube. A gente participou de alguns campeonatos de futsal, que é a Série Ouro, que até hoje existe, né, pela Uni. Então foi toda uma trajetória, que é o que eu estava falando anteriormente. Sempre gostei muito de estar na área esportiva, seja ela jogando, seja ela participando, ajudando de qualquer outra forma. Então sempre gostei muito. E quando eu saí dessa área de estar jogando, de estar atuando, a gente teve uma ideia de estar tendo time de futebol, tá ajudando algum atleta de alguma forma, Não né? perder esse Não vínculo, né? perder esse vínculo. Então tudo isso aí é uma coisa que eu tive comigo e eu tenho de sempre estar no meio da área esportiva. Graduação, né? Beleza. Acho que é importante explicar, porque às vezes tem uma pessoa ali de 16, 18 anos, a gente fala, não, o esporte era o nosso lazer. Naquela época não tinha TV a cabo, não tinha internet, né? Não tinha nada disso. Então sobrava tempo e realmente hoje o cenário é diferente. Quem já tem uma certa idade lembra, mas quem está chegando. É interessante explicar para quem está chegando, né? Com 16, com 18, com 20 anos. Ah, mas que lazer é esse, né? Naquela época não tinha celular, não tinha TV a cabo, não tinha. Verdade. Então Só tinha 3 canais de televisão. Ou só um, ou Só só um, um, ou né? só um. Né? Então a coisa era bem difícil, né? Então assim, a área que nem eu estava conversando com a minha filha esses dias, falar assim, dificilmente minha mãe me levava para a escola. Ela me dava uma bicicleta Pode ir. ou Tá obrigado. tênis por ano, né? E mandava ir, né? Então Legal. acaba que você fazia um ciclismo ou uma caminhada. É. Então sempre estava se movimentando, sempre estava ativo. Já esperava a galera passar na Já porta pra ir esperava a junto, galera já, para ir já é aquela junto, galera já de 10 buscar. amigos, 20. Isso, era assim. Então, hoje, só os tempos são diferentes, como você É, falou. Você não consegue hoje, talvez, deixar o filho sozinho para a escola, né? Porque talvez tenha muito carro, né? O movimento, o fluxo é muito grande. Então, acaba que é muito difícil. E aí vem a parte também de celular, a galera tá, né? Muita tela. Então, acaba que tira o espaço desse lazer que a gente tinha, né, naquele momento e da área esportiva. e a cada período que passa, a gente tem que contextualizar melhor, porque às vezes o acadêmico ali não consegue perceber a história que você está contando. A gente já precisa contextualizar. E aí, na área acadêmica, fui na Unig. Iniciei na Unig, como eu estava falando, excelentes professores que eu tive na Unig,
são pessoas que me incentivaram muito a pesquisa, né, me incentivaram muito a estudar, a sempre estar crescendo. E eu falo, sempre você tem que buscar. Não adianta você estar na melhor instituição ou na pior instituição. Se você não conseguir fazer a busca, né, pelo seu engrandecimento, pela sua melhor performance, digamos assim, nada, nem o professor vai conseguir te fazer ser o melhor. Então você tem que correr atrás, você tem que. Claro que a instituição é importante que seja uma ótima instituição, sim, é importante. Que ela te incentive a pesquisa é importante. Então, mas se você não correr atrás, né, de tudo isso, então assim, minha trajetória acadêmica, eu sempre gostei muito de estar estudando, né? Eu falava, as pessoas que estudaram comigo, eu não era aquele CDF ou o primeiro da sala, mas eu sempre gostei muito de aprender e tentar sugar o máximo com os meus professores. Isso tinha uma vivência grande, né? Não só de grupo, mas questão de estaduais e questão nacional. Então eles tinham uma vivência muito boa. Então eu tentava sugar o máximo. Aquele aluno curioso, né? Aquele aluno curioso. Então tive professores, eu não sei se hoje ele está na instituição ainda, o Nelson, né? Então assim, Nelson se aposentou. Nelson se aposentou. Aposentou, voltou como contrato e aposentou de vez. Então, assim, tive vários professores assim que marcaram, né? Então assim, não vou citar nome de muito que eu vou acabar pecando, né? Esquecendo de algum professor. Mas tive assim vários, seja ele na parte de graduação, seja na parte de pós-graduação, de cursos de extensão que a gente faz. E uma questão que eu tenho observado, né? Até para mim, para minha família, e a gente vê uma certa regra, né? A busca contínua. Não era aquele melhor aluno, não é aquele Caxias, tal, mas só a busca contínua antes da graduação reflete na graduação, que reflete na sua, depois você vai contar a sua após a graduação, né, depois de formado. Então essa busca, esse incômodo, né? Sempre está buscando. Pessoal, não parem, busquem melhoria contínua, estudar, cuidar da saúde, observar as oportunidades. Eu acho que é mais ou menos isso que reflete um pouco essa história, né? Sim. É uma boa instituição e que você estava atento, observando as oportunidades, se dedicando mais do que a média, vamos dizer assim. Sim. A gente sempre teve que buscar muito. A gente veio de uma família relativamente pobre, então a gente veio de uma escola pública, né? Uma escola pública que você tinha que correr atrás. Então, Ó, o bom é que a gente vê de tudo aqui, ó. Cenário é diversificado. tinha que fazer a diferença. Então você tinha que fazer a diferença. Até para você conseguir sair daquele cenário também, né? Você sabia de onde você estava vindo, né? E você sabia onde você não queria permanecer. Então sempre buscando o melhor. Então, as oportunidades. Então, a única forma que tinha da gente conseguir sair de lá era através do estudo. Então, quando eu lembrava assim, quando eu estava trabalhando às vezes no pesado, eu falei assim, um livro pesa menos do que tá Você falou aí, Torquato, você tem quantos anos de formado? 12 anos. 12 anos de formado. Você citou 3 pontos importantes aqui, que estamos em período de vestibular, né? A gente bate nessa tecla. Ensino, pesquisa e extensão. Muito É importante. uma das coisas não, as 3 coisas que fazem a diferença num grande profissional, né? Ou num profissional diferenciado, quando ele sai do mercado. E que a pessoa que estiver ouvindo aí procure uma instituição que tenha ensino, pesquisa e extensão. Porque o podcast todo mundo está vendo no Brasil inteiro, né? Você tem 12 anos de formado e você ainda lembra desses pontos importantes, né? Que fez, fez e faz diferença na sua carreira, né? Você ainda busca o ensino, ainda busca pesquisar, ainda busca extensão, né? Que são com os profissionais em volta, tá agregando. E muito bacana isso. Eu lembro até naquela época, o professor deve lembrar bem, que eu lembro dele da faculdade, os melhores dos trabalhos acadêmicos, seja ele artigo científico, seja o TCC falado, eram os melhores da educação física e da fisioterapia, né? Então a gente não deixava cair essa peteca aí, né? Porque já tinha essa pressão aí. Então, o professor já falava, os melhores estão aqui. Então o nível tem que manter lá em cima. O professor deve lembrar bem disso, né? Lembro. Tinha um grupo, eu, o Ricardo Assano, a Jane Marques, entre outros, né, que passavam por ali, o Nelson, e a Jane estava no meio e ela puxava mesmo. E aí vai para a banca, né, pressão de banca, pressão de resultado. Então Era bem bacana. era puxado, continua firme, mas essa época de 2010, mais ou menos, foi
Foi bem pesquisa mesmo. Esse eu lembro, incentivava bastante aquela época ali. Então ali você meio que perdia várias noites aí de sono, né? E a Jane era coordenadora do curso nessa época. Falava, tem que publicar, tem que publicar, tem que publicar. Uma revista legal, vamos procurar uma revista legal para publicar. Né? Tinha aquela própria revista da Unir, não sei como é que tá hoje, mas Cereus, né, tá bem, tá bem. tá bem a revista aí. Então a gente sempre tinha um incentivo para publicar. Tanto que depois disso a gente conseguiu publicar outros artigos também, né, depois da Parabéns. própria graduação. Então ficou bem bacana aí, esse incentivo da faculdade. Eu te acompanho desde o início, né? O fisioterapeuta, Torquato, fisioterapia do esporte. A gente não tem uma relação muito direta, né, profissionalmente. E a gente acompanha como que foi essa busca. Foi nichado, foi proposital, foi racional, foi uma busca de construção. Como que foi esse ingressar nessa área? Foi na fisioterapia geral? Já você fez uma tendência, seu nome está associado ao esporte? Como que foi essa construção profissional e como referência do esporte? Então, quando a gente saiu da faculdade, eu já tive uma oportunidade muito boa. Inclusive agradeço a oportunidade pela Clínica Reabilitar que me abriu as portas, né? O professor Lívio e a professora Ana que me abriram as portas. Eu estava na clínica escola, trabalhando com atletas em geral, porque aí você sai generalista, né? Digamos assim. Então você acaba atendendo tudo naquele. E aí eu consegui, através de uma paciente, ela me marcou muito, essa paciente. A gente estava com um trabalho, o professor me passou essa paciente e a gente conseguiu fazer um bom trabalho. Inclusive ela tinha uma fratura de fêmur. E ele me chamou um dia na sala dele, na sala de supervisão. Eu até me preocupei quando ele me chamou lá e ele me abriu as portas, me deu essa oportunidade de trabalho, perguntou se eu queria fazer um estágio na clínica dele e aí eu fui lá. É claro que naquele início ali tremendo e com medo de tudo, né, do que ia acontecer, como é que ia ser, porque aquela jornada já era muito pesada, eu trabalhava à noite e fazia a fisioterapia durante o dia, nesse tempo a fisioterapia era integral, né, aquele curso integral. Então eu falei, não sei nem como é que eu vou fazer, mas eu vou. Né? Fui para lá e ele me abriu as portas, me passou assim tudo que ele tinha sido meu professor no primeiro e segundo período, depois ele foi meu professor de novo nos últimos períodos lá novamente. Então ele me abriu as portas, né? Eu fiquei lá por 5 anos, aprendi muita coisa, né? Sobre a área neurológica, seja a parte ortopédica, e eu vi, né, que as áreas que mais você tem aptidão, é o momento ali que você acaba, né, escolhendo, não sei se ela te escolhe ou você escolhe ela. E eu vinha daquela área esportiva, eu gostava, sempre fui muito curioso, né? Eu acho que naquela época não tinha tanto YouTube quanto tem hoje, né, para você ver, pesquisar e tudo. Então você tinha que acabar que você tinha que ler muito artigo, E mão na né? massa, né? E mão na e mão- e pegar firme e ver o que realmente funcionava, o que realmente você queria focar, né? O que você realmente gostava. E eu fui correr atrás de cursos de extensão, cursos de pós-graduação. Então eu fui pegando um pouquinho de cada, seja um pouquinho da área da educação física, né? Tive um pouquinho dentro de uma academia para ver o que mais a galera se machucava, o que mais a galera se reabilitava. Eu tive vários amigos aí, professores de educação física que me ajudaram também nisso, né? Áreas de escolinha de futebol, tanto que eu tenho parceria com várias escolinhas de futebol também. Então, assim, veio lá de trás, sempre gostei do esporte, e veio que quando eu me formei, me simpatizei muito com a área, né? Eu falei, eu quero trabalhar nessa área aqui, e eu falei, eu vou tentar sugar o máximo das pessoas que são destaque, para mim um dia tentar conseguir chegar nessa turma e conseguir pelo menos conversar com essa turma, né? Conseguir puxar o máximo dessa galera aí. E aí essa construção de ser uma referência para a área desportiva começou naturalmente? Naturalmente, aí começou os convites, né? É. A gente começou a ter os convites. Primeiro começava com uma amizade, às vezes o proprietário de alguma equipe fazia uma fisioterapia, seja ela convencional, uma dor na coluna, alguma coisa. E a gente eu participava e tinha uns convites, né? Um convite meio que aleatório. Não, a gente vai praticar, vai ter um futebol, aparece lá, né? E a gente começou a abrir as portas para essa área do futebol. Começou a ver que tem aí tinham várias oportunidades dentro do futebol, dentro do atletismo, que daria para a gente trabalhar. Então,
surgia essa oportunidade e a gente acabava entrando nessas lacunas que tinham. Então, quando eu abri o olho, já estava dentro de vários esportes, participando de vários esportes, o final de semana envolvido, né, a noite envolvido. Então, a gente acabou que foi uma coisa natural com o tempo, né, e a gente foi entrando e foi muito bom. E hoje, até hoje, eu sou apaixonado pela área esportiva, na área do esportivo. A gente acaba pegando muito paciente ortopédico também, que é muito parecido, né? Paciente acidentado, paciente lesionado, né? Atleta amador, atleta profissional, acaba pegando tudo. Mas assim, é uma área que eu gosto muito de atuar, é a área que hoje eu atuo, minha clínica trabalha muito nessa área, trabalha com outras áreas também, mas a gente recebe muito atleta lá, e é o que a gente gosta de fazer, é o que a gente ama. E a, e a, e a sua clínica, você montou, você já existia, você entrou? Conta um pouquinho desse início aí É, em relação a você, sua clínica, o, seu o, espaço. o início da clínica. Eu trabalhava noutra clínica, fazia alguns atendimentos domiciliares para complementar a renda também, né? Acompanhava alguns pacientes até na academia. E surgiu, Chegou a atender na Conta um academia. pouquinho também da academia, Torquato. consegui atender na academia. Eu lembro que algumas academias nessa época abriram as portas, né? Porque tinham uma demanda de pacientes lá. Então a gente conseguia trabalhar, atender esse paciente na clínica, fazer a transição para ele e acompanhar aqueles primeiros momentos, tendo um bom feedback com um profissional de educação física, né? Claro que sempre respeitando o educador físico, que é o cara né, que vai direcionar o aluno, mas sempre trabalhando junto. Eu sempre conversei tenho vários amigos educadores físicos, falo assim, sempre vai trabalhar junto, e trabalha junto. Não tem ciúme de fisioterapeuta e de educador físico. Tanto que hoje são meus amigos, são dentro da minha casa. O Thiago é de dentro da minha casa. E a gente sempre trabalhou e deu muito certo, né, Thiago? Sempre os atletas que a gente trabalhou junto, sempre. Né? Tanto você me enviando os pacientes, né? Pós-operatório, fratura, cirurgia, como eu com os alunos com algumas microlesões ou estiramentos Parte preventiva. que aconteceram fazendo seu lazer ou algo do tipo, não na academia especificamente, né? Então, fazendo preventivo, tendo esse cuidado, né? Então, essa troca é muito bacana. Eu lembrei aqui também do nosso amigo Cláudio, né? Da parte acadêmico, o cara, o João falou que ele era muito curioso, Inclusive, né? foi meu preparador físico, Já conhecia. teve uma vivência contigo muito, deram palestras juntos, né? Hoje lá na capital fazendo história. Um abraço pro Cláudio aí. Troca figurinha aí até Sempre hoje. troca figurinha, manda relatos de pacientes dele, alunos. É uma referência no estado hoje, né? Exatamente. Cara muito bom. Foi bem falado. Inclusive, ele tá fazendo uma complementação em fisioterapia agora também. É mesmo. Então, um cara muito completo, que eu tenho uma admiração muito grande. Inclusive, trabalhamos na academia do Valdemir juntos. Né? Então, foi muito bom. Valdemir. Lembra dele? Lembro. Cara, eu gostava muito dele. Então, assim, voltando à parte da clínica, professor. Trabalhei 5 anos lá com a equipe do Livre, né, que é a clínica Reabilitar. E surgiu uma oportunidade. Que é a minha atual esposa, que era na época a gente namorava, ela trabalhava em outra clínica. Surgiu uma oportunidade que um dos sócios estavam saindo. Né? Então surgiu essa oportunidade. E eu sempre estava com muito medo e muito receio. Eu estava um pouco acomodado, né? Já estava trabalhando em uma grande clínica, referência da cidade. Então eu vi que naquele momento eu tinha que dar um salto. Né? Eu tinha que pensar, O coração seguir o coração, né? Inicialmente eu nunca pensei em ser um proprietário de clínica, né? Ser o empresário, né? Então eu pensei muito, e aí minha esposa falou, vamos lá, vamos conversar. Primeiro vamos para lá, vamos ver qual é a oportunidade, como vai ser, o que ele está pedindo, por que ele está saindo, né? Por que ele vai deixar, que era um fisioterapeuta. E a gente foi lá, foi conversar, uma conversa informal, eu falei, vamos seguir, vamos para frente. A vida a gente tem que seguir para frente. E a gente seguiu, ela comprou uma parte, que era minha atual, é a minha atual esposa, na época era minha namorada, né, que é a Cássia. Então ela pegou uma parte da empresa e eu peguei outra parte também de outra sócia. Ela já estava plantando Ela já estava plantando. Ela foi perseverante. E a gente entrou nessa empreitada, né? Claro que sim, no início foi bem difícil. Teve momentos assim, eu trabalhava na outra e estava já gerindo, né?
E teve momentos assim que eu falava para ela, muita conta, será que a gente vai conseguir pagar isso? Será que a gente vai conseguir manter isso? É muito difícil, você acaba tirava de um salário para colocar, então você não conseguia, e muito difícil no início. E aí a gente foi perseverando, devagarzinho, as coisas foram acontecendo, né, naturalmente. Costumo falar, já falei até pro Thiago, eu falei, quem trabalha, Deus ajuda, né? Esse dia um paciente meu tava me lembrando, ele falou assim pra mim, tu lembra aquela época que tu abria 5:30 da manhã? Eu, cara, é mesmo, realmente. Abria 5:30 da manhã e ia até às 10 da noite. Então, assim, o pensamento era só, né, que ia dar certo, que vamos fazer as coisas acontecer. Claro, plantando, é a época da semeadura, né? Teve dias aí, momentos difíceis que a gente passou, seja na pandemia ou até antes, de você passar às vezes uma tarde sem atender um paciente, né? Era bem difícil aquela época. Aí falava, como é que vai ser, meu? Como é que vai ser? Como é que nós vamos pagar a conta no final do mês? Para você empreender é muito difícil, né, nos dias de hoje. Eu falava assim, que loucura foi essa que a gente fez, né? E as coisas assim foram dando certo, né? A gente foi trabalhando. Eu falei, o segredo aqui é a gente entrar aqui, né, e trabalhar. Arregaçar as mangas e trabalhar. O único jeito que tem, né? E aí a gente foi trabalhando. E hoje a gente se casou, a gente comprou a parte da última sócia que a gente tinha lá. Então, eu acredito que uns 3 anos atrás a gente já comprou a última sócia. E hoje a gente tem, graças a Deus, a clínica consegue atender, a gente conseguiu ter mais colaboradores, a gente tem uma equipe hoje, a gente conseguiu formar uma equipe muito boa, um time muito forte, que não são só Com as suas colaboradores, características, mas né? são isso, Fui da são, Cássia, são, né? são amigos, né, que a gente entende como uma família, então é muito importante. Hoje, naquele tempo ali, a gente atendia 1, 2 pacientes, hoje a gente consegue atender uma gama de 100 a 120 pacientes dia, né? Então, hoje a gente consegue trabalhar bem, graças a Deus. E como que ficava essa questão, né? Trabalhava das 5:30 da manhã até as 10 da noite. Como que ficava a saúde, o cuidado com o corpo, sabendo, né? Dos cuidados, apareceu uma dor, alguma coisa assim. Como que era essa relação, né? Pressão, tem que trabalhar, mas tem que cuidar do meu corpo, tem que cuidar da minha... Porque senão eu trabalho com o meu próprio corpo também, né? E como que era essa... A gente tinha uma dificuldade até de locomoção nessa época, né? Que a gente não tinha carro e nem moto, a gente andava de bicicleta. Então a gente começava se movimentando, né, já no início do dia, né? Pegava uma bicicleta ou ia a pé. Então a gente sempre teve que ter um momento de atividade. Seja ela até hoje, né? A gente consegue fazer uma atividade física às vezes 9 horas da noite, 10 horas da noite. A gente vai na academia 9, 10 horas da noite. A gente fazer o nosso momento. Você tem que ter seu momento, não só pela saúde física, mas sua saúde mental. Então, Você mesmo assim, das 5:30 da manhã às 10 da noite, sempre teve um movimento sempre ali. teve um movimento de atividade Legal. física. Às vezes até pegava ali os halteres e candeleiros, fazia na própria Na clínica. própria clínica. Teve um momento ali, 30 minutos, 20 minutos de atividade, você tinha que fazer alguma coisa. É um O vídeo aluno voltava. uma frase do João que viralizou. Como é que é, João? Qualquer movimento, Qualquer, movimento. qualquer quantidade de atividade física é melhor que nenhuma. E tem uma frase que parece que é da OMS, eu não cheguei a ler, eu ouvi alguém citando. Qualquer movimento conta. Qualquer movimento conta. Eu compartilho dessa ideia, qualquer movimento conta. Eu atendo paciente de pós-operatório, ele chega ali com muita rigidez articular, rigidez, musculatura muito rígida. E ele fala assim para mim, esse movimento aqui, será que ele volta? Fazendo esse movimento. Aí, assim, às vezes a gente pensa assim, a pessoa que está do lado ali, com outra limitação, ele pensa assim, é um movimento tão bobo, mas assim, é um movimento. É E o uma importante é você se movimentar. Essa é a reabilitação. Ele vai aprender tudo de novo. Para você às vezes é fácil, mas para ele está iniciando e para ele é muito difícil essa volta. Então qualquer movimento que você faça é importante. Torquato, qual o movimento que eu faço em casa? Coloque essa articulação para movimentar. Coloque esse músculo para contrair. Então sempre trabalhe, seja ele de alguma forma, não deixe ele o músculo ele precisa de estar em movimento. E o nosso corpo pede, seja ela musculação, seja ela em casa, seja ela no trabalho, o importante é você estar em movimento. E a limitação, a gente citou uma frase no último podcast, só que quando a gente gravar vai sair daqui uns 2 meses. Já Esse é tem do um Nico. estoque. Esse aqui vai sair essa semana ainda.
Eu vi uma frase que eu não concordo muito, né? Ah, se a cabeça tá boa, o Mente sã, corpo... corpo são, né? Não, mas assim, nesse sentido. Mas se a cabeça tá boa, o corpo responde. Mas se o corpo não tá bom, a Se a cabeça biomecânica não já tá não legal, tá. né? Então, eu achei meio frágil essa frase, né? É lógico que com uma cabeça Legal. leve, despreocupada, o corpo responde bem. Mas se você não cuida do corpo, nesses exemplos que você comentou, né? Ah, será que volta? Você começa a duvidar da sua autonomia. Como que é esse processo que você lida com pessoas que estão voltando de acidente, estão preocupados? O que significa o movimento para essa pessoa que... De retorno, né? Conta um pouco essa atuação profissional no movimento, mas fala um pouco da cabeça do paciente nessa falta de movimento, por favor. Sim, o paciente chega a ser cheio de dúvidas, né? Seja ele um pós-operatório, seja ele um pré-operatório, seja ele saindo de uma lesão, um atleta, seja ela um idoso, eu costumo dizer, às vezes o mental ele buga você mesmo, ele sabota você mesmo. Eu estava conversando sobre corrida, eu falei assim, o mental é muito importante, né? Ele chega na reabilitação já pensando que ele nunca mais vai fazer aquele movimento. Ele já chega se auto-sabotando, né? Ele chega que alguém já falou para ele que não voltou, seja ele alguém, algum vizinho, fala assim, esse movimento teu não vai voltar. Então ele já chega meio que frustrado para você e você tem que reverter essa situação, não só física como mental. Seria mais fácil se ele acreditasse. Se ele acreditar, porque se ele acreditasse nele mesmo, ele já chegaria na reabilitação já com meio caminho andado. Então você tem que trabalhar o mental. A dúvida atrapalha o processo. Atrapalha. Eu falo com a minha equipe lá, eu falo assim, tem muita gente que chega aqui, às vezes, o problema físico está bem pequeno, mas na limitação, né, na cabeça. Então você tem que atuar não só como fisioterapeuta, você tem que trabalhar. Pode ver como é que tá. Você tem que trabalhar a parte mental dele. Você tem que trabalhar a parte mental, conversar com ele, tá motivando, tá com alegria aqui. Por mais que você esteja com problema fora, você tem que estar com alegria. Você tem que transmitir para ele paz, alegria, confiança, que ele vai melhorar. Isso aí já é a metade do caminho. E aí a parte muscular, a parte articular, isso aí ele vai conseguir com o tempo naturalmente, se exercitando. Então, se o nosso corpo ele só se lubrifica, eu digo assim, só engraxa através do movimento. Não tem outra forma. Por mais que injetem líquidos, por mais que trabalhem, né, que tecnologias, injeções, mas não tem remédio melhor do que movimento. Então eu sempre falo, movimentos. Dificilmente eu vou falar para um paciente ele restringir ele totalmente de uma atividade, dificilmente. Eu sempre falo assim, o que vai te limitar vai ser a dor. Então se dentro de um parâmetro de dor aceitável, você vai para a atividade. Eu tento colocar ele o máximo em atividade, o mais rápido possível. Eu acho que isso aí é o interessante. Eu acho que nesse fator psicológico, né, a gente comenta muito sobre a saúde do cérebro e hábitos, etc. Acho que ele sair ali de uma sessão acreditando, ele vendo que melhorou, é como se fosse uma micro vitória, uma pequena vitória, que ele começa a acreditar, e aí, assim, o poder das pequenas vitórias, né? O poder das pequenas... Não, ele na primeira sessão ele já consegue ter outro... Né? E ele chega em casa, ele consegue passar aquela confiança para a própria família. Né? Acontece muito do paciente na primeira sessão. Na segunda sessão vai a mãe, vai o pai, porque ele não acredita. Ele quer ver a sessão. Ele quer participar daquele momento e acreditar também naquilo. E com isso ele acaba trazendo até o outro. Não, eu quero também, que eu tenho uma dor na coluna, eu achei que eu ia sentir ela o resto da vida, eu já tinha aceitado, eu tomo meu anti-inflamatório ali, mas estou querendo deixar um anti-inflamatório. E isso vai criando um ciclo, né? Vai criando um ciclo de atividade, de saúde. Isso aí como eu convivo mais com o Torquato, eu vejo que a questão, e a gente fala muito da influência, né, e ambiente, das pessoas que estão em volta. Então acho que você conseguiu proporcionar ali na clínica um ambiente que dá esse up no tratamento do paciente. Tanto os pacientes que já estão há anos tratando lá prevenções, lesões, e se prevenindo, né, de algum suposto dor ou lesão muscular.
eu vejo que ali a pessoa ela se sente à vontade, que é um dos principais, O para a mais à mente vontade ficar possível. em paz e poder transmitir isso para o corpo, né? E você, o fisioterapeuta, poder fazer intervenção com a sua experiência, com os seus relatos que você vai passando e seus cases de sucesso, né? Que acredito eu que a pessoa que chegou lá, acho que a maioria vai pelo boca a boca, né? Não, A maioria. Torquato, vai lá que ele vai resolver isso, né? A pessoa não fala, não, ele pode resolver, a pessoa já vai falar, ele vai resolver isso. Essa construção, né? De ambiente social, os profissionais saberem o que você, como proprietário, quer ali para os seus pacientes. E de vez em quando eu vou lá no Torquato também para te dar um feedback dos alunos. O Torquato fala algumas coisas para mim também. Esse dia eu falei de um aluno, de um estagiário que estava desde 2008 com medo por causa da lesão. Eu falei, cara, desde 2008, esse cara ele já desistiu por quê? Por causa da mente. O corpo dele está zerado. Aí eu falei algumas intervenções para ele fazer com o aluno, né? Coisinha simples, um desequilíbrio, alguns exercícios. Eu falei, aplica isso aí. Porque se você fizer o padrão, né, que é o feijãozinho com arroz ali, que o paciente já está fazendo desde 2008, você já vai repetir a mesma coisa que ele já estava fazendo e não vai mudar o gatilho ali na mente dele. Pegando o gancho teu aí sobre o nosso cenário lá, eu tento favorecer que o paciente fique o mais à vontade possível. Porque quando ele chega lá, ele chega muito fragilizado, hein? Chega tenso, fragilizado, ele já vem com algumas frustrações, já veio com muito relato de YouTube, seja ele o Google falado, né? Muita informação, ele chega carregado de muita informação. Então, assim, quanto mais eu tento quebrar isso aí, melhor. Né? Tem muitos pacientes idosos lá que já estão praticamente assim zerados, né? Estão sem dor, sem nada, mas eles gostam de ir para a clínica. É o momento dele de socializar, é o momento dele que ele tira para fazer uma De atividade autocuidado. de autocuidado. Então, tem vários pacientes assim. Então, eu tento, é o que o Thiago falou, é totalmente é o cenário Eu acho que o mais difícil hoje é dar alta pro da paciente, né? Que hora do ele não quer paciente. ir embora, né? Por Ele não causa do quer ir embora, ambiente, né? ele quer ficar, ele quer ficar. Aí ele vai lá depois, ele quer conversar. Ele pegou amizade com o Thiago, pegou amizade. Então, aquilo ali gerou um ciclo, né, de amizade. Então, aquilo ali aquele é o que eu gosto de fazer, né? Uma coisa que me dá muito prazer. E ali você está na sua parte, a parte social, acaba entrando a parte social, a parte psicológica da pessoa. Então, aquele ambiente que o Thiago conhece, né? Eu gosto muito daquilo ali. O Thiago às vezes vai falar para a gente, para ver paciente, para ver, né? Para conversar com o paciente, ver histórias, né? Porque assim nunca a gente vai saber de, né? Cada paciente tem uma individualidade. Por mais que ele tenha a mesma lesão, existem os protocolos, mas os protocolos têm sempre, eles variam, né? Às vezes o que é bom para o Thiago, às vezes o que é bom para o professor é uma, né? Então você tem que saber, você tem que ter esse feeling aí. Eu falo para minha equipe, não é receita de bolo aqui, né? Não se passa isso para todo mundo, não é receita de bolo. Se fosse fácil, não eram 4, 5 anos estudando. Assim, Sempre estudando, sempre estudando. especializando. Então não é receita de bolo. Então é colocar a cabecinha para funcionar e tentar proporcionar o melhor para o paciente. E é o que o Thiago falou, a melhor propaganda, rede social é importante, né? Propaganda de TV é importante, de rádio é importante, mas nada supera o boca a boca e um bom trabalho. Um bom trabalho que trabalha com vários médicos, vários educadores físicos, vários fisioterapeutas, né? Isso acredito que tenha sido um trabalho de boca a boca, né? Um bom trabalho vai longe, né? E eu falo muito com os meus colaboradores. Você tem que ter muito cuidado com o que você faz, porque uma informação sua é muito importante para ele, vai fazer a diferença para ele. Seja ela de uma maneira negativa, seja ela de uma maneira positiva. E a autoridade, É né? autoridade. É porque, assim, a gente que trabalha profissionalmente com vidas, né? Para você é um paciente, mas para ele, é 100% ele. Então não tem como brincar, né? Não tem É como. responsabilidade demais. Responsabilidade, então se você for passar uma informação ao paciente, passe com segurança, né? E passa uma coisa que vai agregar para ele. E mudando completamente de assunto, a gente falou da relação paciente, né? Agora vamos falar com os nossos ouvintes, espectadores, o pessoal que nos acompanha. Esse autocuidado,
Porque uma coisa que aconteceu comigo, e eu gosto de relatar, eu não relato muito aprofundado, mas assim, chegou uma hora que eu assumi, deu uma, deu uma dorzinha no ombro, já tava com uma dorzinha nas costas, falei, nossa, será que vai ser, né? Já tava beirando os 30 anos, falei, nossa, será que tá na hora de eu aceitar isso? E aí eu meio que aceitei. Aí passou uns 3, 4, 5 anos, eu falei, quer saber? Eu vou resolver isso. O que que tem que fazer? Ah, tem que cuidar. Opa, tem que alongar. E eu comecei a colocar uma meta de chegar nos 40 anos sem dor. E eu atingi isso. Conseguiu. Então, é uma pergunta assim, como nós, da educação física, com a fisioterapia, a gente pode dar algumas dicas para essas pessoas abrirem a mente. Falar, ó, vocês podem chegar nos 40 anos, não é normal, é normal, mas não deveria ser, chegar aos 40 anos com dor, chegar aos 50 com dor, chegar aos 60 com muitas dores. Uma dorzinha ali, uma coisinha, sofreu um acidente, alguma coisa, aceitável. Mas as pessoas aceitam conviver com a dor a maior parte da vida delas. Se a pessoa vai viver 80 anos, se ela passa mais de 40 com dor, é mais da metade da vida dela com dor. Muito Remédio, com fisioterapia que sara, mas logo depois volta. Então a pergunta seria mais ou menos assim, ó. O que a pessoa tem que fazer para ela não precisar de você? E só A pessoa, complementar. parte a pessoa, preventiva. a pessoa saudável, que não sofreu um acidente, que nesse cenário assim, você vê que a pessoa teve a oportunidade, mas ela está vacilando. E você fala para a pessoa, só que ela não valoriza ela não consegue absorver, colocar em prática. Então, assim, pessoal, eu consegui vencer a dor. Cheguei nos 40 anos sem dor, eu tenho o maior orgulho. Estou com 43, não sinto dor. Lógico, faz uma coisinha errada, dá uma fisgadinha e tal. Mas eu acho que isso a gente deveria gritar para o mundo. Falar, pessoal, se cuida, faz um preventivo, não sinta dor. Sim. Lembrando aqui, pessoal, não vivemos de rede social, né? Não fazemos Photoshop, aqui é realidade. Aqui é passando nossas experiências de vida, de pais, esposos, de família. Eu tenho 2 filhos, Duas filhas. professor João Bartolomeu, 2 filhas, Tor 4, Eu tenho 3, tô vencendo. uma empresa, fazenda, né, Torquato? Uma história. Professor João também empreendedor, docente, faculdade, eu também. Então, é tipo assim, ele tá falando, mas não é. Não, ele vai falar. Então, O vamos, nosso dia a dia, vamos né? Nossa absorver o que realidade. pode. O nosso dia a dia é a nossa realidade. Agora é uma aula. Anota. Eu falo, professor, voltando ao assunto que a gente estava falando sobre prevenção. Acontece muito no meu dia a dia. É o que é o nosso papo aqui hoje. O que acontece no nosso dia a dia? Você vai num restaurante, seja um amigo, seja um colega, seja alguém que já ouviu falar sobre você ou sobre sua clínica. Ele pergunta: tô sentindo uma dor aqui, o que eu faço? O que eu faço para mim não ir lá na clínica? Como é que eu faço para não precisar de você? Eu falo assim: como é que é seu dia a dia? Trabalho de 8 ao meio-dia, de 2 às 6. O restante do dia eu não faço nada, fico deitado. Eu falei assim, é o teu momento que você tá errando. É o momento que o Thiago fala, tá vacilando, você tá vacilando. Assim, você tá destinando algum horário dessas 24 horas para você mesmo, seja ela para sua saúde física ou sua saúde mental, você tá fazendo alguma parte preventiva? Não. A maioria das respostas são não. Não estou dedicando nada. Às vezes ele está dedicando aquele momento, o dele ele tá transferindo o momento dele para outra pessoa. Né? Então, assim, você acaba que assim, você vai virar um paciente potencial. Eu estou lá para atender. Eu estou aqui para facilitar. Né? Então você vai se transformar num paciente em potencial. Mas eu sinto uma dor, tomo um anti-inflamatório. O anti-inflamatório é importante em alguns momentos, ok. Né? Mas a longo prazo, isso aí, vários estudos, alguns médicos tiveram assistindo, eles sabem que a longo prazo isso não é legal, né? Seja ela por nosso corpo, seja ela uma dependência mental, né? Tem paciente que fala, não, se eu não tomar um anti-inflamatório não acaba a dor. Se eu não tomar meu analgésico por dia não acaba a dor. Então como vai ser essa desmão? Aí você falou, você passou 3, 4 anos sentindo dor e você achou que era normal. E não é normal você sentir dor 3, 4 anos. Tem que se cuidar. Tem que estar. Tá funcionando normal? Vou pegar o meu. Descarregou? O
corpo ele foi feito para se movimentar e de uma forma saudável, né? De uma forma que você não esteja sentindo dor. Então, é procurar esses profissionais que consigam te ajudar. Você procurou os profissionais e hoje você conseguiu zerar a dor. Você conseguiu, não passe suas frustrações para o futuro. Às vezes você se frustrou com algum profissional, com alguma conduta, com alguma orientação, né, e você simplesmente largou. Você fala assim, não, aquilo não resolve. Então, você tem que procurar ajuda dos profissionais corretos, né, para te ajudar nesse dia a dia. Então, eu falo, meus pacientes, queria que eles viessem aqui só para fazer o preventivo, só para ter uma orientação, né, às vezes fazer uma liberação que a gente fala, né, fazer uma liberação, uma orientação, uma adaptação da corrida, né, uma kinésio para o futebol, uma coisa leve. Nem sempre eu queria trabalhar só com parte curativa. Eu tenho observado, a gente acha que é mentira, né? Mas acho que é papo de profissional. Mas eu observei esse mesmo discurso com odontólogos, com advogados. É muito mais fácil para o profissional trabalhar a parte preventiva do que resolver o custo de problema. uma pessoa é menor, né? Bem A parte preventiva. menor, a parte dolorosa é muito menor, né? Então é muito melhor e muito mais rápido. Você consegue um resultado muito mais rápido. Acho que eu tava com um amigo nosso, que é paciente, aluno, o Júnior, o sobrinho do Alexandre, conversando com ele ontem, aí no meio dos amigos lá, ele falou assim, esse aqui, ó, que me influenciou na atividade física, que me fez perder tanto, tanto, tanto. Mas antes disso ele me jogou uma praga. Eu ia lá no trabalho dele e falava assim, Júnior, vai treinar, vamos perder um peso, melhorar a qualidade de vida, você é jovem, 25 anos, ou 24, não sei, ou menos. E tal, e brincava, né? O tio dele treinava comigo, brincava e tal. Aí, até que certo dia, sem querer querendo, ele caiu de moto, rompeu o ligamento. Pra onde ele foi? Pós-cirurgia, Torquato. Depois do Torquato, pra onde ele foi? Thiago Pereira. E a partir disso aí, ele tornou a atividade física dele, pra ele, um vício, né? Que ele falou que quando começou, ele trabalha com serralheria, no sol o dia inteiro, peso, dava 5 horas da tarde. Ele ia lá pro Torquato, saía do Torquato, ia pro treino, saía do treino, ia correr, né? Então se tornou um ciclo para ele assim, foi por livre e espontânea pressão que acabou indo, né? Porém, Esse dia foi da clínica, ele já tinha uma influência ali naquele meio ali. Então isso acabou tornando para ele muito mais fácil. Hoje ele falou, Thiago, não consigo mais parar. O peso nunca mais voltou, a gente vê visivelmente que não voltou. Aí ele falou, não, eu só preciso tomar uma coragem agora, de ir pra academia e tal. Eu falei. E a bebida? Ele falou, cara, não sinto mais falta também. Porque ele disse que começava na quinta, de tarde, e terminava do domingo, de tarde, né? E a sexta-feira dele era empurrada. Falei, então teu time brigava com você, que ele trabalhava com o time, né? Aí ele falou, era emendado, Thiago, era emendado. Hoje eu tomo, esse dia eu fui numa resenha e tomei 4 latinhas, quase não conseguia segurar nem nas paredes, né? E esse meio acabou as oportunidades sociais também, né? Ele como jovem acabou sendo visto com outros olhares, ele né? se envolveu em outros grupos sociais. Né? Pessoas que estão intensamente buscando a qualidade de vida melhor. Aí eu falei, não, e esse grupo aqui? Ele falou, não, é da igreja, porém aqui tem várias igrejas, tem várias pessoas de âmbitos diferentes, porém a atividade acaba tornando inclusa, né? Ela não exclui, ela inclui todo mundo, né? E tem essa parte da inclusão também na fisioterapia, né? É importante demais. Esse caso aí é o caso do Júnior, que você tá. Esse dia ele foi lá na clínica. Eu falei, cara, quem te viu. Aquele cara gordo, aquele cara sedentário, aquele cara que fala bebia. Aberto, né? Aberto, sim, amigo, assim, né? Fala você vivia assim, às vezes tava de ressaca e tal. E às vezes, cara, eu vi ele esse dia, a realidade tua é outra agora. Quantas pessoas não se espelharam nele? Quantas pessoas espelharam ele? Tem um cara, um amigo meu, bem próximo, vocês conhecem também, o Michel. E ele, logo quando ele começou a correr bem gordo, assim, bem pesado, fala, cara, você vai se apaixonar pelo esporte. E até teu momento de bebida, ele vai diminuir. Ele fala assim pra mim, cara, diminuir minha bebida demais. Porque seu ciclo de amizade também faz pódio, né? Só faz pódio, o cara é corredor,
O cara hoje aí, Ave Maria, eu falei assim, não, vamos treinar junto. Eu falei, não dou conta, vai Não, treinar junto contigo, não não. dá mais. O cara tá correndo pra caramba, então assim, só orgulho dessa turma, né? Dos nossos pacientes, dos nossos amigos, né? Que se tornaram amigos. A gente vê essa turma correndo na rua, praticando esporte, sem dor. Então, eu acho que é gratificante, né? Pra nossa profissão. Então, é muito bom. E já vamos encerrar que o tempo está curto. E só na hora que você comentou da dependência psicológica do medicamento, né, do anti-inflamatório, que tira do analgésico. E como que é lá na sua prática? Você vê as pessoas dependendo da própria dor? Ela se agarra na dor? Aquilo é uma coisa que é uma dor, é uma muleta psicológica? Como que é Sim, essa relação também? as pessoas se agarram tanto nesse momento de dor que quando elas perdem esse momento de dor, elas estranham. Elas pensam assim, alguma coisa errada aconteceu. Né? Você tem um paciente que está sentindo dor há 5 anos. Dor, limitação, e ele está sentindo dor há 5 anos. Ele começou a achar que aquilo faz parte do momento dele. E ele acha que ele não vai se libertar daquilo nunca. Eu falo assim, essa dor vai sumir, essa dor vai desaparecer. E você começa a trabalhar isso mentalmente com ele. E a dor desaparece. E ele fala assim, cara, nunca acreditei que essa dor... E agora? A Parece assim, nível popular, o alguma coisa, desmame, né, é mais coisa tá difícil, né? O fazendo desmame. falta. Alguma coisa tá fazendo falta pra mim. É que nem o ato, Fazia parte, ele era quem era por causa da dor, por da causa da limitação. dor, por causa Na da hora que dor. ele tira, ele tem Né? que mudar. Não, e aí a família vem e fala assim, cara, mudou o humor dele e tal, mudou o jeito dele de viver. Mudou a vida. Eu falei assim, a gente tá aqui pra isso, é pra mudar a vida dele. O ânimo dele com a esposa, com a filha. Eu falei assim, sabe qual era o problema dele? Eu tava sentindo dor há 5 anos. Uma pessoa sentindo Dele dor ou dela, né? quase que 24 horas por dia. Você acha que vai ter ânimo, vai sair pra algum lugar? Pra ter um momento com a família? Não tem. Então assim, a gente conseguiu, ele conseguiu e a gente só ajudou ele, né, a conseguir a desmamar daquilo. É que nem o momento da muleta, o momento do andador. Às vezes ele não tem confiança nele mesmo. As condições físicas dele estão boas. Você avaliou, tá tudo ok. Fratura tá ok, tá tudo consolidado, musculatura tá ok, mas ele não consegue largar. Aí você tem que trabalhar com ele, trabalhar, né, para ele se ter a autoconfiança de conseguir lá. Não tem limitação nenhuma, mas ele não consegue confiar nele mesmo. Então é a parte psicológica. A psicologia cresceu muito esses últimos anos. Então, o cara tá falando assim, cara, tu quase não tô vendo pessoas aleijadas. Pouca gente fala assim, realmente, antigamente, há 10, 15 anos atrás, você via muita gente com limitação física, né? Pessoa que fraturava, tinha um acidente de moto, falava assim, não, nunca mais minha perna vai voltar. Tem Nunca mais vou casos praticar de esporte. cirúrgico, né? Amputava a pessoa, né? Por conta de sentir Você dor perdia um demais. membro, né? O protocolo antigamente você perdia um membro. Hoje não, hoje reabilitou, consolidou. Até o próprio médico hoje ele tem uma cabeça diferente de mandar para reabilitação, para fortalecimento. Eu acho que isso tudo aí facilitou a vida do médico, do fisioterapeuta e do educador físico. Né? É um grupo. E isso salva a vida do paciente. Justamente. Então dá uma qualidade de vida, né? E a pessoa pode fazer o que ela quiser depois. Isso aí é um bacana. Eu acho que é isso, né, Thiago? Obrigado, Torquato. Deixa uma mensagem final aí para quem está nos ouvindo. Deixa uma dica final, toda a sua história te permite incentivar aí a prática, ou a consciência corporal, essa questão psicológica. Deixa uma mensagem bem profunda e aplicável. Professores, só tenho muito a agradecer a oportunidade que vocês estão me dando, né, de estar aqui hoje, de estar conversando sobre saúde, que eu acho que é muito importante. Então, passar para todo mundo essa informação de movimento. Eu acho que o movimento ele vai transmitir a saúde. Então, vamos se movimentar, vamos se fortalecer, seja ela física, seja ela mental, né? Vamos cuidar mais da nossa máquina, né, da nossa máquina corporal. Não só com fisioterapia, mas com atividade física em geral. Então é a dica que eu falo. A gente vê muito profissionais os coaches falando, né? Às vezes é muito fácil você falar e na prática mas se você não tomar uma atitude,
né? E falar assim, eu vou. Né? Às Eu vezes quero. eu quero, né? Que nem você fez, que nem eu fiz, né? Teve um momento que eu tava 20 quilos a mais do que eu tô hoje. 18 quilos a mais que hoje. Mas se eu não tivesse batido o pé, eu falava assim, não, hoje aceito, não né? aceito essa condição mais. Não me olhei no espelho, não tava legal, não aceito mais essa condição. Então quero melhorar. Isso não vai partir do Thiago, não vai partir de você, tem que partir de você mesmo, né? E você ir, tem que ir. Às vezes você está cansado ali na atividade, na atividade do trabalho, estressado e cansado. Você fala assim, hoje eu não vou para academia. Eu costumo sempre deixar dentro do meu carro ali uma roupa, um tênis, né? Porque se eu Já deixar é o gatilho, já né? é o gatilho tem que ser aquele. Porque se às vezes você deixar para ir em casa, você viu teus filhos e tua esposa ali, você não sai mais. Aí então assim, hoje eu não tô com vontade de ir para atividade física, mas eu Vai tenho sem que ir, vai vontade. ser importante, vou sem vontade mesmo. Aí quando você chega lá, se torna uma coisa prazerosa. Você libera hormônio e tal, vira aquela... Você conversa com outras pessoas fora do teu convívio Você de ia chegar com trabalho, um bom em casa e chegou com o já melhor chegou ainda. com, já chegou com outro. E eu já percebi muito, meu um é o outro quando eu tô correndo, quando eu tô fazendo academia. Né? Isso eu sei que faz muito bem para mim e para minha família. Então, assim, a dica que eu dou é façam uma atividade física, procurem os profissionais para te ajudar. Se tiverem sentindo dor, vamos procurar, né, a pessoa correta, seja ela o médico, seja ela o fisioterapeuta, o psicólogo, o enfermeiro, né, o educador físico, todo mundo faz parte desse ciclo, o nutricionista, todo mundo faz parte desse ciclo. E esse ciclo aí, ele tem que trabalhar junto, em sintonia. Se ele trabalhar em sintonia, a gente vai conseguir chegar no denominador comum. Acho que é importante ressaltar, às vezes não tá com dor, mas tá com incômodo, tá sentindo estranho, tá percebendo que não tá melhorando, já faz o preventivo. Já faz é uma dor primária e é muito melhor você tratar uma lesão que está com 1, 2 dias, uma semana, um mês, do que você tratar uma lesão de 4, 5 anos, que vai demorar. Às vezes você cria uma expectativa de uma lesão de 4, 5 anos e você conseguir tratar ela em 5 sessões. E você vai se frustrar com aquele momento, porque você não vai conseguir. Então, assim, quanto mais rápido você abrir a cabeça, né, e conseguir esse profissional, mais rápido você vai conseguir sair daquele momento de... Então, vamos se movimentar, vamos se cuidar, porque dá para chegar nos 40, 50 sem dor. Exatamente. O Torquato citou aqui uma coisa que estamos aqui, dois educadores físicos, fisioterapeuta e tem os outros profissionais, né? O médico, a nutricionista, o psicólogo, que é uma rede, né? Que o ser humano precisa, né? Uma hora ele vai precisar. E essa parte aí na área da saúde, né? E essa parte aí da prevenção, o desgaste vai ser menor para você, tanto fisicamente como financeiramente, e você vai ter um tempo mais prazeroso também com os profissionais que você está envolvido. Valeu, Torquato, obrigado. Tamo junto. Pede aí pra galera curtir, comentar e compartilhar Curtir, aí. comentar, vamos lá, manda nos grupos de WhatsApp. Isso aí. E vamos. E sua clínica, onde é que fica? Espaço Zen. Espaço Zen, ali na rua, entre a 9 e a 10, na Avenida Maranhão. Estamos lá de mais ou menos ali no meio da quadra. E se precisarem, tiverem Os horários. os horários são grandes, hein, Thiago? Começa às 7 horas lá. Das 7 da manhã até 100 horas pra fechar. 100 horas pra fechar. Até às 21 horas eles estão por lá. Isso aí. Agradecer a... Nosso amigo Rafael, né? Agradecer. Fazer um brinde aqui, ó. Valeu, Rafael. Agradecer a Rafael Pereira, Nato Coco. Obrigado por ter apoiado esse episódio. Inclusive lá na Espaço Zen tem Nato Coco lá também. Ó, vai fazer uma E fisioterapia um e presente aí, ó. um presente do Mercadão dos Óculos. Top de linha. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Top, hein? Canequinha aqui pra tomar um cafezinho lá na clínica. Valeu, obrigado. Obrigado, Thiago. Top, hein? É isso, pessoal. Até o próximo episódio. Comenta aqui embaixo o que você achou. Quem você quer que venha fazer parte dessa revolução Se você vital. quer que o Torquato volte. Marca aqui o profissional por aqui. médico, profissional de educação física. Marca Psicólogo, aqui. nutricionista. A gente vai convidar aqui, vamos fazer essa revolução que não é só da educação física, é uma revolução vital. Valeu. Obrigadão. Top do Brasil. E se nós ficasse aqui, nós ia ficar o dia todo aqui, nós conversando. O dia todo. Tá bem que você cortou nós.